Olá, pessoas, muito boa tarde. Voltei para contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, como eu já disse nos stories, né, passados aí. O que acontece? Digamos que isso vai virar um testemunho com certeza. No dia, na madrugada do dia 31 pro dia 1º, voltando do culto, nós estávamos voltando do culto, fizemos um churrasco na casa da Carol, né? Eu, minha amiga Luana, minha amiga Agnes, minha amiga Amanda e fizemos um churrasco lá na casa da Carol, lá no condomínio. Por volta de umas 3 e pouca da manhã, né? Aconteceu uma coisa que de verdade assim eu nunca imaginei que aconteceria, claro, né? Estacionei o meu carro, né, na rua do condomínio, num espaço onde dava para um caminhão passar, uma van passar ali do lado. E tinha do lado do meu carro, do outro lado da rua, no caso, tinha um outro carro do vizinho, né? Inclusive estava parado na porta da casa dele, e eu parei o meu carro na porta da casa do outro vizinho, porque o carro da Carol estava estacionado na porta da garagem lá dela. Então, por volta de umas 3 e pouca, quase 4 horas da manhã, não era nem 4 horas da manhã ainda, subiu um vizinho no Honda Civic 2019, 2020, e ele subiu a rua, que é uma ladeirinha de paralelepípedo. Ele subiu a rua de uma forma muito rápida, né, dando aquela arrancada no carro. E ao passar entre o meu carro e o carro do vizinho, ele não teve percepção de, teve uma percepção de espaço, né, uma noção de espaço. Então, o que ele fez? Ele bateu no meu carro de primeira, bateu no meu carro, saiu meio que a porrada pegou mais na parte dianteira do carro, do lado do passageiro, e com isso ele subiu o meu carro tava numa descidazinha, a porrada foi tão forte que ele conseguiu fazer com que o meu carro subisse. Depois eu vou mostrar o vídeo, vou botar o vídeo para vocês verem como é que ficou, como é que ficou, enfim, a situação toda. Ele subiu, né, bateu no meu carro e bateu no carro do vizinho também. Ou seja, ele não somente bateu no meu carro de cara, quando ele viu que não dava para passar, o carro dele meio que deu uma ralada assim, bem legal no carro do vizinho. E automaticamente o carro dele arranhou também, amassou a porta empenou, que ele não conseguia sair, ele saiu pela janela do carro. Quando eu escutei o barulho da batida, eu não tava na varanda, quem tava eram as meninas. Eu tava lá dentro, lá na cozinha. Quando eu escutei o barulho, na mesma hora eu imaginei meu carro. Saí da casa, as meninas foram junto comigo, né? Elas foram, olharam, caramba, não sei o que. Aí eu vi que era meu carro, o cara tinha batido. Eu não tinha nem visto o carro do vizinho ainda. Eu vi o meu carro e ele parado entre o meu carro e o carro do vizinho, um pouco mais acima. Ou seja, dava pra ele passar. Se ele parar, se ele não fosse passar com tanta pressa, com tanta vontade, ele dava pra ele parar ali e passar normalmente como ele passou, subiu a rua, depois estacionou o carro dele na garagem dele, porque ele mora numa casa acima. Resultado, fiquei mega chateada, pra não dizer outra palavra, na hora, né? Olhei e falei, caraca. Eu fui lá falar com ele, eu não tava descendo do carro. Ele ficou tão assim, perplexo com a situação que ele não conseguia falar. Ele estava embriagado, tá? Diga-se de passagem. E aí ele não conseguia descer do carro. E aí a Carol falou assim, pô, mas tu não vai descer do carro? Eu olhei assim e realmente ele parou o carro um pouco mais na frente entre o meu e o carro da coisa. E eu olhando o meu carro, olhando o estrago que ele tinha feito no meu carro parado. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí a gente pensa o quê? Um monte de coisa, livramento, né? Passa na cabeça um filme.
E aí eu falei, pô, tu não vai descer do carro? Aí eu cheguei lá, passei pela frente do carro dele, falei, pô, você não vai descer do carro? Aí ele, não, a porta não tá abrindo, a porta dele tava emperrada mesmo. E aí eu falei assim, bom, então sai do outro lado, na outra porta. Aí não, automaticamente ele meio que o vidro tava um pouco baixo, assim, né, abaixou mais o vidro, saiu pela janela. E saiu assim, olhou assim e falou, caramba, tipo, coitado, eu fiquei assim, depois... Um rapaz super gente boa, super honesto, super humano, ser humano. Bato palma pra ele, porque se fosse outro, sairia, né? A gente sabe quando as pessoas bebem, algumas ficam agressivas, enfim. Aí ele saiu assim, quase não conseguia falar, mas ele não conseguia falar, não é porque ele tava bêbado, não. É porque ele ficou perplexo com a situação, ficou desacreditado, né? E aí ele falou, caramba, aí eu falei assim, pô, cara, olha isso, aquilo. Aí comecei a falar um monte de coisa lá do carro. Falei, pô, bateu aqui assim, assado, pegou na minha roda, pegou no meu eixo, pegou na minha balança, isso, aquilo e tal. Ele ele, não, mas ó, fica tranquila, o vizinho. Aí quando eu vi o carro do vizinho, todo batido, aí a vizinha já estava lá em cima, porque o barulho, ela já saiu foi pra varanda da casa dela, olhou, ficou olhando a situação. Aí eu olhei pro carro do vizinho e vi que ele tava todo arranhado. Eu olhei pra cima e falei assim, olha, o teu carro também foi amassado. Ela, o meu? Eu falei assim, aí o esposo dela desceu e viu o estrago que ele tinha feito também no carro do vizinho, no carro dele, né? Na verdade no carro dela, que o carro era dela, o carro é dela. E aí, resumindo, aí eu falei pra ele que eu ia levar o carro na autorizada, isso foi na virada, né? Então no dia seguinte era feriado, dia 1º, sábado quase ninguém trabalhava, liguei até pra Nissan, pra autorizada da Nissan, e a oficina não trabalhava de sábado, então eu tinha que resolver isso na segunda-feira. Chamei no sábado, acho que foi no sábado mesmo, na parte da tarde, ou no domingo, não lembro. Ah, não, foi no sábado. Chamei um mecânico, amigo meu, especialista em Nissan, ele para ver, né, fazer um orçamento do que tinha acontecido, do que precisava trocar no carro, as peças. Aí ele fez uma lista do que tinha que trocar. Bateu um pouco no farol, quebrou um pouco o farol, quebrou assim o encaixe do farol, amassou o capô do carro, amassou o paralama todinho, a roda do carro, o pneu, os 2 pneus que ele tinha acabado de comprar, tinha 2 dias atrás tinha acabado de comprar dois pneus novos pro carro. Fez uma bolha, eu até na hora até pensei que tinha rasgado o pneu, mas não, fez uma bolha no pneu. A roda foi pra frente, que ela ficou batendo no para-barro. O para-barro também foi pro espaço, a balança do carro foi pro espaço, enfim, uma lista, literalmente uma lista enorme de peças para serem trocadas do carro. Tá, na hora eu fiquei ali, as meninas tentando me acalmar, eu fiquei ali, eu sentei, aí ele falou, não, tudo bem, eu vou pagar. Eu falei, não, beleza, na segunda-feira a gente resolve isso, na segunda-feira. Foi literalmente um teste de paciência que eu tive ali naquele momento. Não saí da graça, não discuti com ele, não falei nada, só fiquei assim, na hora, no momento eu falei, caramba, que situação e tal. E eu, caramba, amanhã eu tenho tanta coisa pra fazer, a gente já marcando várias coisas pra fazer, as meninas, de ir pra praia e não sei o que, e, enfim. Claro, tinha o carro da Carol pra gente fazer isso, mas, né, o meu tava nesse estágio. E aí o que aconteceu? Na segunda-feira eu mandei a lista de peças liguei pra Nissan, falei lá com a parte de peças, o rapaz pediu pra eu enviar pra ele por e-mail, enviei por e-mail dele e ele me retornou um e-mail com os valores das peças. Gente, só de peça, fora a lanternagem e pintura, né? Porque como ele bateu no carro e o carro arrastou pra cima, amassou a porta traseira do lado do motorista, amassou a porta do motorista também, arranhou a porta, emperrou na verdade a porta ali, tanto é que eu não conseguia mais abrir o carro, no caso na porta do motorista. Enfim, só de peça, fora a lanternagem de pintura, que deu 4.000 a lanternagem de pintura, só de peça deu 46 mil reais. Teve um orçamento que eu fiz na outra Nissan da abolição, se eu não me engano, deu 42 mil e alguma coisa, e na Nissan da Barra deu 46 mil. Ele foi na Nissan da Barra com o número de chassi do meu carro, porque quando você faz uma
uma cotação, eles pedem o número do chassi do carro.